Olá, pessoal. Nós hoje vamos fazer uma coisa diferente, né? A nossa regra seria estabelecer as aulas síncronas, mas como ficou faltando só um restinho do direito à Grécia Antiga, então eu achei por bem a gente concluir, de acordo com a programação inicial, concluir esse assunto com esse restinho que faltava, né, do direito na Grécia Antiga. E aí, bom dia, Carlos. E aí nós vamos poder começar do direito romano antigo na próxima terça-feira. O que a gente viu até agora? Basicamente, a gente fez uma abordagem sobre a obra de Sófocles, né, a chamada trilogia tebana de Sófocles, passando desde Édipo Rei até chegar em Antígona e no meio do caminho o Édipo em Colônia, né? E abordou diversos temas como a questão da busca da verdade, investigação e, claro, fazendo um paralelo aí entre um processo persecutório, um processo de investigação, um processo penal e o próprio caminho percorrido nessa obra, né? Nessa trilogia. Discutimos também a questão do direito de defesa, discutimos o feminismo em Antígona, a questão do direito natural, né? E aí, vejam que, apesar de não ser uma obra jurídica, né, a gente colhe algumas reflexões dessa obra de ficção, né? Mas onde é que a gente vai, efetivamente, vocês poderiam perguntar, quando é que a gente vai, bom dia, Lavínia, quando é que a gente vai começar a falar sobre o direito grego na antiguidade? Na verdade, a gente já falou, a gente já tem falado, né? Isso por uma razão muito simples, como a gente vai ver, e como a gente deve intuir, inclusive, a literatura também é reflexo do seu tempo. Se Sófocles se notabilizou até hoje, até nossos dias, por uma obra tão impactante, ela não tem um brilho apenas por ser uma história bem contada, mas porque conseguia incutir na própria literatura a importância ou as idiosincrasias dos gregos, né, dos povos gregos na sua época. E aí a importância que a gente pode extrair, inclusive, da literatura, mas não apenas da literatura, como a arte como um todo, né, de esculturas, passando por música, todas elas são reflexos culturais, tanto quanto é o próprio direito. Hoje a gente vai falar um pouco mais especificamente do direito produzido na Grécia, né? E não podemos deixar de iniciar a não ser pelo próprio legado político dos mais impactantes, que é a própria democracia ateniense. Vocês devem saber que a Grécia ela era formada, não era um todo uniforme, né? E se constituía por várias cidades-estados, que não raramente estavam, inclusive, em conflito. Mas de Atenas, de que a gente já falou, inclusive, na aula anterior, a gente vai colher um modelo político muito importante, que é a própria democracia. Mas a democracia ateniense, ela pode ser tida como uma democracia igual ou assemelhada à democracia que a gente tem hoje? Obviamente que não. A primeira distinção bem clara é que se dizia que na democracia ateniense, a democracia ateniense constitui uma democracia direta, em que os cidadãos diretamente ditavam os rumos daquela cidade-estado. E daí se endeusa, né, se cantam loas a esse modelo de democracia direta, em que o povo efetivamente tem voz, mas aí tem uma pequena nódoa que a gente deve observar nesse modelo. Porque a democracia ateniense, como eu disse, ela era constituída a partir da participação dos cidadãos. E quem eram os cidadãos? Obviamente estavam excluídos desse contingente escravos, mulheres, né? Então, pessoas de menor idade.
e até pessoas que tinham dívidas também eram excluídas. Então, no fundo, a democracia era uma plutocracia, era um governo de poucos e muitas vezes dos mais ricos, dos mais influentes, dos mais abastados, o que de alguma maneira apequenava aquele modelo, se a gente tem como modelo vigente até hoje. Obviamente, esse modelo fica um pouco mais complicado nos dias de hoje pela complexidade e pelo contingente populacional que a gente vivencia. Mas, hoje, nós temos à disposição vários mecanismos de democracia direta, participação direta do povo, iniciativa popular, o plebiscito, o referendo, em que o próprio povo assume esse protagonismo de maneira mais evidente. As próprias ações populares, certo? Então, a participação direta do povo, da construção do governo. Bom, aí tem uma foto que é uma pregação de São Paulo, obviamente, não diz respeito à Grécia Antiga, né? São Paulo já vai ser ali na época do surgimento do cristianismo, né? E também no momento em que o Império Romano que se mostrava como inclusive em seu apogeu, mas ele sinaliza, pelo menos a figura sinaliza para como aconteciam as discussões, né, nos conselhos em que se debatiam os futuros da cidade-estado de Atenas. E, inclusive, se vocês se lembrarem alguns filmes que retratam a época, até em Esparta, né, no filme 300, existem esses conselhos, essas reuniões em que se debatem de maneira mais direta, né, a partir da eloquência, a partir da retórica, os destinos daquela nação, certo? Agora, voltando um pouco mais especificamente para a legislação da Grécia Antiga, a gente tem dois marcos fundamentais que podemos mencionar. O primeiro é o que se denominou Leis de Drácon. Drácon, legislador que promulgou essas leis em 621 a.C., até hoje deita as suas influências, né? Então faz parte, inclusive, do vocabulário forense. Não sei se vocês já ouviram falar, mas geralmente se diz que se dá uma expressão, se adjetivam algumas leis ou algumas decisões como draconianas. Já ouviram falar nisso? Já. Já? E geralmente diz respeito a quê? Cláusula, né? Cláusula draconiana, não é isso? Cláusula draconiana, perfeito. Perfeito, Carolina. E quer dizer o quê? Abusiva, não é isso? Abusiva, né? Severa, né? São cláusulas ou leis ou normas ou decisões que são muito rudes, né? E esse adjetivo, ele vem justamente das características das chamadas leis de Drácula, porque as leis de Drácula, elas tinham essa característica de severidade, principalmente em relação às penas. Quase todos os delitos, né, quase todos os crimes tinham pena de morte. Então, do furto, do roubo até o próprio homicídio, todos esses crimes eram sancionados com a pena máxima, que era justamente a pena de morte, né? E tinham também uma forte inspiração religiosa. E, como vocês devem ter visto lá na Constituição de Atenas, o texto que a gente destacou para vocês analisarem, né, naqueles tópicos principalmente, havia também uma segregação ou uma ênfase, uma distinção aos que já eram privilegiados, né, a casta ou ao setor mais privilegiado daquela sociedade. Então, nisso também a gente pode destacar esse tipo de crítica.
Mas de tudo, a gente também pode extrair alguns avanços civilizatórios também presentes nas leis de Drácula. Por exemplo, quando a supressão da vingança privada e o próprio Estado, a cidade-estado de Atenas fica responsável de distribuir a justiça, né, da jurisdição, esse é um aspecto positivo, porque visa vamos dizer assim, a controlar melhor a aplicação da lei, principalmente no caso do cometimento de crimes. E existia uma distinção, né, fazia uma previsão da distinção entre os diversos tipos de homicídio. Se a gente observar também, lá no texto que eu deixei para vocês, existe uma sinalização de que Drácula não teve muito sucesso, né, com essas suas leis, justamente por causa dessas características que a gente apontou, né? Então, lá no capítulo 5, né, da Constituição de Atenas, de Aristóteles, a gente vai ver o seguinte, como é que Aristóteles coloca: posto que fosse essa organização constitucional e a maioria da população fosse escrava da minoria, as massas se rebelaram contra as classes superiores. A discórdia era enorme e durante muito tempo ambos os partidos figuraram em bandos hostis, né? Qualquer semelhança com os dias de hoje não é mera coincidência. Então, a gente vê que Drácula, as leis de Drácula vão ter essas características e vão possibilitar, a partir da sua contraposição, a que se buscassem leis mais suaves, leis mais adequadas, inclusive, aos anseios da população. E, logo em seguida, a gente se depara com outro grande legislador, esse talvez que tenha chegado com mais destaque, né, e até com mais respeitabilidade, que foi Solon, né, logo depois de Drácula, ali no século VI a.C., no finalzinho, né, ou no início, depende de quanto como é que se conta o tempo, mas o que a gente observa é que as leis de Solon, que vocês devem ter visto no texto, não tem origem aristocrática, né? Então, há até uma expressão muito interessante aqui de Aristóteles, que diz assim, acho que no Solon, aqui no capítulo 2, Solon, que foi o primeiro a se apresentar como paladino do povo, né? Então, vejam que há uma distinção significativa entre os dois. E isso se reflete também na própria legislação desses dois grandes legisladores. E o que é que Solon vai defender, ou Solon vai instituir? Primeiro, a proibição de servidão por dívidas. Então, vejam que a escravidão, na época da Grécia Antiga, ela muitas vezes se devia em razão das próprias dívidas. Por isso é que, até um ponto bem criticado na própria obra de Platão, de que Platão via como normal, como natural a escravidão, porque essa escravidão, ela possibilitava, inclusive, o próprio ócio dos grandes pensadores, né? E nisso a gente fica meio reticente em relação a essa posição. Se bem que sempre há de se trazer a lembrança que não é possível fazer um julgamento histórico de posições tão antigas sem que se recorra também ao seu ambiente, ao seu entorno cultural, né, fenomênico, porque aí a gente faria um julgamento assodado e incorreto, né? E há também... Professor, Pois não. O contexto, né, que é essencial. Professor, e Aristóteles também pensava mais ou menos isso, né, de que, no caso, a servidão era uma atividade que ela não enobrecia, né, e como se ele não via muito a relação, não é isso também? Manteve-se ainda com Aristóteles. Exato, né? Se a gente observar a manutenção da escravidão nessa época, ela não tinha grandes reservas, né? Era tido como natural mesmo.
Então, a gente tem que verificar essa circunstância. E veja também... Pois não. Não, era só isso mesmo, só para saber, porque eu tenho a impressão de que Aristóteles ainda manteve isso, porque eu sei que teve um crescendo, né? Mas eu acho que mesmo ele ainda também via como natural, né? Era tido como natural a escravidão. Veja que no capítulo 7, ele diz assim: Solon redigiu logo uma Constituição e pôs em vigor novas leis. As medidas adotadas por Drácon foram abolidas, exceto as referentes ao homicídio. Então, veja que a pena máxima para homicídio se justificava ainda. As leis foram escritas em tabuletas que se afixaram no pórtico do rei, jurando todos respeitá-las, prestando também os arcontos, o seu juramento, etc. E, em seguida, lá no nono, diz: há 3 pontos na Constituição de Solon que parecem são seus aspectos mais democráticos. Primeiro, e o de maior importância, pessoal, proibição de empréstimos com garantia pessoal da vida do devedor, né? Justamente o que dava ensejo à escravidão e até à disposição da própria vida do devedor. Em segundo lugar, o direito que gozava todo aquele que quisesse reclamar justiça em favor de quem quer que fosse que tivesse seus direitos feridos. Então, de alguma maneira, o Estado dava guarida a quem visse seus direitos desrespeitados. Em terceiro lugar, a instituição de poder apelar para os juízes formados por jurados. Vejam que a vendita privada, que já era um pouco obnubilada ou atacada na época de Drácon, né, vai ter um peso, né, vai ter uma vedação de forma mais categórica ainda nas leis de Solon, né, justamente para evitar esse alinhamento estatal. Ok? Tranquilo até aqui? Tranquilo. Bom. Dito isto, vem a pergunta, né? E talvez a pergunta que já tenhamos até respondido. Por que a gente vai falar sobre o direito grego e recorre a uma peça de ficção? Justamente, pessoal, que se a gente observar, existem vários escritos portentosos, né, na época do direito romano, que chegam até nossos dias como uma preocupação específica desse povo com o direito. E nos gregos não. Existe uma preocupação muito mais com a filosofia, né? Com esses aspectos que são ditos pouco práticos ou pouco úteis por quem não manja efetivamente de filosofia. Mas isso tem uma razão, pessoal. Da mesma maneira como a gente recorreu a uma peça de literatura para fazer uma análise do próprio direito da época, na época da Grécia Antiga, se verificava que o direito deveria fazer parte da educação de todo cidadão. Então, o cidadão devia ser informado no direito, não por uma escola específica, não por alguém que ensinasse especificamente o direito, mas esse era um dever de todo cidadão. Veja a razão do porquê de haver uma discussão nitidamente jurídica, como por exemplo, a do justnaturalismo versus justpositivismo. Claro que não se compreendia o justnaturalismo como escola, ou como ciência, ou como corrente de pensamento epistemológico na época, por óbvio, mas a ideia já estava presente numa obra de ficção, né? Então, isso teve um lado negativo também, porque, de alguma forma, se apresentava como um óbice à profissionalização das carreiras jurídicas, né? Então, a gente não tinha... A grande crítica que fica até hoje em relação aos sofistas é que os sofistas, eles eram contratados para colocar em discussão nos debates públicos determinados interesses, determinados direitos, né? Eram tidos como advogados, vamos dizer assim, contratados, e sendo advogados contratados, eles eram contratados para defender uma determinada postura que interessasse a seu cliente. E, com isso, não se mostravam necessariamente coerentes com as defesas que faziam naquele palco, né? Mas uma coisa possível a gente tem que frisar: quando o direito faz parte da cultura, mas não da cultura no sentido de que ele reflete a cultura, mas ele é uma discussão do cotidiano daquele povo,
a consciência do direito ela é muito maior, né? É como a gente hoje discute os temas, às vezes de maneira irresponsável, às vezes de maneira superficial, é verdade, mas a gente se interessa mais, por exemplo, com as discussões que estão sendo travadas pelo Supremo Tribunal Federal. Isso é importante, isso é extremamente relevante para a construção da cultura de um povo, né? Então, a gente precisa fazer esse reconhecimento. Quando... Professor... Pois não. De qualquer forma, quando você fala que era assim, acesso a todos restrito, né? Ou seja, sempre lembrando que não era todos. Claro, exato. Só os cidadãos, né? Exatamente. Cara. Certo. Okay. Perfeito. E aí, para que a gente possa fazer um remate, né, de todo esse trajeto, a gente pode concluir com uma indicação de esperança, né? Essa obra, especificamente, né, de Tucídides, que fala sobre a Guerra do Peloponeso, que a gente tem aí na tela, apresenta, né, a lei como uma fiadora da democracia. Eu falo da lei, não a lei em estrito senso, mas o direito como um todo, né? Porque, veja só, o que é que Tucídides observou na Guerra do Peloponeso? Que quando um povo, né, sente falta de um futuro, ele termina toda a sua estrutura cultural, de valores, né, de crenças, ele é também implodido, né? Isso foi o que aconteceu com a democracia ateniense. Você deve se recordar que lá em Édipo e Colono, Teseu, um herói ateniense, ele vai socorrer, vai acolher Édipo, e inclusive na tentativa de salvar a própria democracia, né? Isso não explicitamente, mas pode se simbolizar também dessa maneira, a tentativa de salvar a democracia ateniense de sua ruína, que já se divisava, que já aparecia. E quando há um desrespeito, pela falta de perspectiva do futuro, há um desrespeito às leis humanas, porque há uma crença de que elas não vão ser aplicadas ou não vão se observar, aí sim a ruína da democracia está decretada. Talvez seja isso que a gente esteja falando. Este é um resultado que encontrei na web. Olha só, né? O Google me espionando. Eu ia já denunciar a potencialidade dos nossos tempos de também possibilitar essa ruína. Ontem, por acaso, eu assisti a um documentário do Netflix, né, o Dilema das Redes, né, para ter aquele sono intranquilo, porque é como se a gente, em todos os quadrantes de nossa sociedade, nós estivéssemos refém desse movimento, né, de que a máquina não mais nos serve como instrumentos, mas serve como alimentadores de esperanças ou de desesperanças, como alimentadores do nosso próprio comportamento, né? Então, o robô hoje está presente não na forma como muitas vezes representada na literatura ou na sétima arte, mas como indutores do nosso agir. E isso termina por minar, inclusive, os nossos valores, né? Então, da mesma maneira, ou analogamente ao que aconteceu com a Grécia Antiga, Atenas especificamente, com a democracia ateniense, talvez a gente esteja vivendo hoje, pela falta de uma perspectiva do futuro, porque a gente imagina que daqui a 100 anos nós não tenhamos água, nós não tenhamos democracia, nós não tenhamos sequer todos os recursos naturais necessários à vida sobre a Terra, a gente esteja abdicando de todos esses valores em que sempre, historicamente, acreditamos, e da própria humanidade, porque aí nada mais importa quando, imaginem, Bill Gates nada pode fazer com a sua riqueza se a água falta para todos, né? Então,
essa desesperança, muitas vezes, ela serve como uma resposta, como uma consequência do próprio desrespeito à lei, né? E eu falo da lei, o direito como um todo, ok? Professor, Pois não? eu acho que até o senhor pode até gostar do livro. Eu li um livro uma vez que se chama Além da Democracia. E ele fala de um economista, aí ele fala que as democracias ocidentais estão em declínio. E a democracia já chegou a um ponto tão alto que só demonstra a tirania e a corrupção e a desigualdade social. Aí ele vai desmistificando toda a democracia. E assim, não é um livro brasileiro, mas eu vi o Brasil nesse livro. Ontem a gente teve uma participação especial, não muito alvissareira, também quando eu estava assistindo, né, o Dilema das Redes, a gente teve uma participação especial, digo Brasil, né? Estava lá retratado como um fenômeno explicado justamente por essa influência de grandes corporações na própria democracia. Perfeito, eu já vou anotar aqui para procurar. Além da democracia. Além da democracia, né? Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, então, pessoal, só lembrando, eu vou fazer com isso a gente conclui, né, o direito na Grécia Antiga. Eu vou disponibilizar esse vídeo para os demais, né, serve como uma aula assíncrona, e na próxima terça-feira, não percam que a gente vai ter uma surpresa, né, e espero que vocês gostem. Obrigado pelo comparecimento, né, pela participação de vocês, e até a próxima terça-feira. Eu fico feliz com essa participação. Professor?